Seja bem-vindo, eu me chamo Marcos Paulo e farei um estudo a respeito da obra Nosso Lar, psicografada pelo médium brasileiro Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. O romance foi publicado em 1944, é um clássico da literatura espírita brasileira e versa sobre os primeiros anos da vida do médico André Luiz após a sua desencarnação na colônia Nosso Lar. A obra está dividida em 40 capítulos e neste vídeo comentarei sobre o 16º capítulo, intitulado Confidências. Neste capítulo, André está em companhia de sua mãe e ela comentava sobre o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades. A narrativa da genitora deixava André mais alegre, animado, feliz e o tocava de estranho modo. Então ele diz à sua mãe: "Ó minha mãe, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura!" Ela esboçou um sorriso e disse: "A esfera elevada, meu filho, requer, sempre, mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos." Interessante o depoimento da mãe de André nesta passagem, porque ratifica aquilo que já aprendemos em doutrina espírita. Os espíritos mais elevados têm maiores responsabilidades, trabalhos mais complexos, a visão de amor se amplia e não se restringe apenas ao círculo sanguíneo. Por este motivo, trabalham mais na obra do Criador. Importante a informação de que ela não permanece numa contemplação eterna e inerte às atividades. Ao contrário, trabalha muito e em equipe. Mais adiante, André pergunta sobre o seu pai. No entanto, a mãe de André o informa de que o pai está há 12 anos numa zona de trevas compactas no umbral e diz mais à frente: "Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigada ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até ao fim da existência e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas no fundo era fraca e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual nem a assistência desvelada de outros amigos nossos, tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão somente na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração." O Sr. Laerte, pai de André, não dispunha, portanto, dos recursos espirituais necessários para ser retirado daquela região de sofrimento e depuração. Ele ainda estava imantado às sensações físicas. Tudo o que aparentava viver na terra era superficial. Intrinsecamente era dotado de comportamentos e sentimentos pouco nobres. Permanecia inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta.
Além dele, a mãe de André diz: talvez não saibas ainda que tuas irmãs, Clara e Priscila, vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luiz esperou-me aqui muitos anos, foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Mais adiante, a própria mãe de André diz que voltaria ao plano físico para auxiliar seu pai e as mulheres que o atormentavam. André fica impressionado com a grande renúncia de sua mãe, e diante das inquietações dele sobre a sua família terrena, a família direta, sua mãe desconversa. Avisa apenas que os netos estão bem e recomenda que ele primeiro se prepare, que não deve se inquietar. Ela já sabia da situação doméstica, mas não via o filho preparado para receber qualquer notícia sobre o núcleo familiar. Percebemos, portanto, que os papéis se modificam por meio da reencarnação. Quem hoje é mãe, avó, amanhã pode ser o filho, a neta, o tio. O objetivo da reencarnação é o aprimoramento espiritual, a evolução. A irmã de André, Luísa, já havia voltado para este mistério. A mãe de André voltaria para auxiliar o Sr. Laerte e as mulheres que o atormentavam. E assim é a vida. Aprender a renunciar em prol de um bem maior é um dos objetivos do progresso espiritual. Essas foram as principais considerações acerca deste capítulo. Espero que tenham gostado desta unidade e até o próximo encontro.